A gente tem aula até às 5, não é isso? Eu vou tentar fazer... A aula era mais ou menos 1 e 15, mas aí eu vou tentar que vocês falem alguma coisa, então dá mais ou menos 2 horas. Tá? E aí 1 hora de uma atividade didática que vocês se juntam em trios, duplas com o computador, tá? Para a gente tentar ver o que fixou da aula. Então, eu sou médico geneticista lá do ICR, mas eu estou afastado para fazer o pós-doc. Eu estou fazendo um pós-doc em Boston, na parte de displasias esqueléticas, então doenças ósseas e genômica. E eu também coordeno ainda a bioinfo aqui do genoma, do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano. E desde o ano passado eu também coordeno a parte de bioinformática da GeneOne, que é um laboratório privado que vende testes. Então, tanto o genoma quanto a GeneOne vende testes para as pessoas, o genoma sem fins lucrativos, a GeneOne com fins lucrativos. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre NGS. Quem já usou NGS? 2. Quem já ouviu falar sobre NGS? Mais 1. Vocês dois nunca ouviram falar o que é sequenciamento de nova geração? Tá. Ok. Então, eu vou tentar explicar. Vocês já ouviram falar sobre sequenciamento Sanger? Eletroforese capilar? Vocês são da pós ou da graduação? Da graduação. Graduação da bio? Tá. E aí, então... Oi? Você é pós. Tá. Então, a gente vai falar sobre sequenciamento, a gente vai falar um pouco do sequenciamento que era antes e o sequenciamento que é agora. Tá? E aí, vamos ver na prática como que a gente aplica esse sequenciamento e o que está por vir depois desse sequenciamento. Então, esse é um caso, tá bom? A Tiffany, de 11 anos, que tem uma displasia esquelética espondilo-metafisária. Tá? Espôndilo porque a coluna... Tem uma reguinha? Espôndilo porque a coluna é mais achatada do que era para ser. Metafisária porque as metáfises estão machucadas, estão mais alargadas do que eram para estar. Tá? Só que uma displasia espondilo-metafisária é que nem falar que eu tenho uma doença febril com linfonodos. Pode ser qualquer coisa, pode ser HIV, pode ser mononucleose, pode ser gripe. Tá? Então aqui eu só estou falando que ela tem um quadro clínico de machucado nos ossos da coluna e machucado nos ossos da metáfise. Então a minha pergunta é, e ela tem uma baixa estatura, claro, por causa disso. Tá? Tanto a coluna está mais baixa quanto os membros estão mais baixos. A minha pergunta é, o que tem a Tiffany? E se isso pode acontecer de novo? Tá? E até um certo tempo atrás, essa pergunta ia ficar sem resposta. Tá bom? Porque a gente tem 400 formas de nanismo, né? E ela não tem a forma clássica, ela não tem a acondroplasia. Tá? Ela não tem o nanismo do Tyrion lá, ou do cara do pânico. Então, o que a gente vai tentar discutir é como resolver o caso da Tiffany e, obviamente, expandir para outros casos e outras aplicações da técnica. Tá? Então, que teste que a gente pede em cada situação, como que a gente aplica essa técnica, o que são esses novos arquivos que tem no NGS. Então, sequenciamento de nova geração gera arquivos, esses arquivos você precisa usar para interpretar, quer você queira resolver a vida de um paciente ou descobrir alguma coisa de pesquisa. Conhecer um pouquinho das etapas e das ferramentas que a gente faz para lidar com esses arquivos. Também uma pincelada sobre como que a gente acessa bancos de dados públicos para conseguir pôr informações nesses arquivos. Tá? E no final da aula, dar uma olhada nessas tabelas de mutações genéticas e como a gente fala se essa mutação causa fenótipo ou não causa fenótipo. Tá? No caso clínico, é causar um fenótipo de doença, então ser patogênica. Mas muitas vezes a gente nem quer necessariamente que ela cause um fenótipo de doença, a gente só quer saber se causa um fenótipo ou não causa um fenótipo. Se eu mutei esse gene que está no desenvolvimento de membros, está fazendo a asa ficar menor ou não? Às vezes a asa menor não é um problema, às vezes é até bom. Tá? E aí então é importante a gente lembrar, então tudo isso a gente está procurando mutação, certo? Quando a gente sequencia o DNA, a gente quer saber o que tem de diferente um do outro, o que está mutado. Tá? Então o conceito de mutação é qualquer alteração na sequência ou arranjo. Tá? Então se eu tinha AAA, CCC e agora eu tenho CCC, AAA, isso é uma mutação. Porque o arranjo não está mais igual.
Tá? Então isso no caso é uma inversão ou uma translocação, provavelmente. Tá? Se eu tinha AAC, TGG e agora eu tenho AAT, TGG, isso é uma mutação. O C não era mais C, o C virou T. Tá? Então qualquer coisa pode ser uma mutação. Qualquer alteração na base do DNA ou na ordem do DNA. E aí lembrando que às vezes, como o meu código é degenerado, mesmo que eu mude o DNA, eu não mudo a proteína. E às vezes, mesmo que eu mude a proteína, eu não mudo o efeito da proteína. Se eu trocar uma leucina por uma isoleucina, elas são meio parecidas, pode ser que não dê nada. Tá? Uma glicina por uma leucina, as duas são pequenas, não dá nada. Se eu trocar uma glicina por uma prolina, que faz curva, aí as coisas começam a ficar diferentes. Mas ainda assim, não sei, pode ser que estava no finzinho da proteína, uma cauda lá que não fazia nada. Tá? Então a gente tem que tentar saber se a troca, se a mutação que aconteceu no DNA está causando alguma coisa no indivíduo, ou na espécie, no que é que seja. Tá? Então, a parte mais importante é a última coisa. Não é porque o paciente tem uma mutação que isso explicou a doença dele. E isso é o erro mais comum de todo mundo. Principalmente os médicos que não entendem genética. Na hora que eles não entendem, vem um teste lá, tem essa mutação. Ah, então pronto. Se tem mutação, está doente. Tá? Não, a mutação ela precisa ser patogênica. Quais são os tipos de mutações que a gente tem? Isso vocês aprenderam. Todo mundo aprendeu isso? Tá. Eu posso dividir principalmente em estrutural e de ponto. Ok? Das estruturais, a gente tem copy number variation, que são deleções ou duplicações. Tá? Elas podem ser deleções ou duplicações. Em geral, as deleções não tem como falar nada, porque sumiu um pedaço, sumiu um pedaço. Mas as duplicações, na maioria das vezes, elas realmente vieram de algum outro lugar do DNA. Tá? Não é só que você colocou 70 mil bases aleatórias. Você, em geral, duplicou alguma coisa. Você pegou um pedaço que era para ter só uma cópia e agora escorregou, colocou no lugar errado, tá? E tem duas cópias. Tem alguns lugares que são muitas cópias, que são os heterotransposons. Tá? É um tipo específico de duplicação. São elementos móveis duplicados no nosso DNA que às vezes ficam pulando de um lado para o outro e de vez em quando resolvem pular no meio de um gene importante. Tá? E aí ele acaba dando problema porque ele pulou no lugar que não era para ele estar. Quando tem, então, copy number variation, significa que eu tenho um pouco a mais ou um pouco a menos de bases do que eu tinha que ter. Quando eu tenho inversão ou translocação, eu não tenho base a mais nem base a menos. Elas só não estão no lugar onde elas precisam estar. Tudo isso são variantes estruturais. Tudo isso, se eu tivesse um microscópio muito bom, eu conseguiria ver. Tá? Tem um limite, obviamente, da detecção óptica, do que a gente consegue ver, mas agora a gente surgiu técnicas moleculares para a gente saber se tem variação no número de cópia ou não. Tá? E a inversão e translocação é um pouco mais difícil. Quando ela é grande no microscópio é fácil, porque você vê as bandas não estão onde elas deviam estar. Quando não tem resolução óptica suficiente para ver, a gente vai discutir no final da aula. E as mutações de ponto, que podem ser single nucleotide variants ou indel. Single nucleotide variant é quando eu troco um nucleotídeo único, indel é quando eu troco 2 ou mais nucleotídeos na prática, então eu sumo com 2, ponho com 2. E aí se eu sumir com 2 e puser 2, ao mesmo tempo a gente chama de del-ins. Tá? Mas eu posso sumir com 2 por 3, né? Então tem várias, mas tudo caía dentro do grupo indel. Tá? O importante da gente lembrar quais são os tipos de variantes é porque cada variante eu pesquiso de um jeito. Além do tipo de variante, as variantes têm estados. Tá? E aqui eu vou falar só de organismos diploides, mas aí depois, quando vocês forem ver planta ou qualquer coisa, vocês adaptam do diploide para o N-ploide, que é o que quer que seja, tá? Para o poliploide. Então, em diploide, eu posso ter o aneuploide, ou seja, eu não tenho N igual a 2, tá? Então, por exemplo, eu tenho síndrome de Down. Então, síndrome de Down, eu tenho uma aneuploidia, eu não tenho 2 cromossomos 21, eu tenho 3, tá? Tem que tomar um certo cuidado que em humano, às vezes a gente usa aneuploidia e tal, para quando ao invés de 46, é 69, tá? E não é só um cromossomo. Mas, de uma maneira geral, a gente poderia falar que Down também é aneuploide, tá? Porque não tem 2 cromossomos 21, tem 3. Na prática, a gente fala triplicação do 21 ou tem uma duplicação, tá? Para fugir do termo
Vocês entenderam? Às vezes quando a gente usa aneuploide, a gente quer dizer que não está mais com 46, que está ou com 23, ou com 40, ou com 69, ou com 72. Tá? E aí tem alguns fetos, mola e datiforme, tem algumas coisas que tem N, ao invés de ser 2N, tem 3N. Tá? Mas ao mesmo tempo também, numérica, né? A aneuploidia poderia ser de um cromossomo só. Tá? E aí eu tenho 3 cópias do 21. Heterozigose, homozigose e hemizigose, tudo bem? Homoplasmia, hemiplasmia, tudo bem? Não? Que é, alguém sabe o que é homoplasmia? Você vale também. O que é homoplasmia? Não? Homoplasmia é quando eu estou falando de plasmídeos. Quando eu estou falando de plasmídeos em geral, eu estou falando de bactéria. Por que eu estou falando de bactéria em humano? Quais são as nossas bactérias? Não. A gente tem uma bactéria que é nossa. Mitocôndria. Então, homoplasmia é quando todos os plasmídeos mitocondriais têm a mesma sequência, mesma variante. Hemiplasmia é quando eu tenho plasmídeos com a mutação e outros plasmídeos sem. Tá? Só que em geral eu tenho 200 mitocôndrias por célula. Então eu não preciso ter 100 com e 100 sem. Eu posso ter 30 com mutação e 170 sem. Tá? Pode ser que 30 não seja suficiente para dar fenótipo, mas pode ser que 60 com mutação e 140 seja. Tá? E mosaicismo, então, exatamente. O que é mosaicismo? Alguém já viu? Você já viu o mosaicismo? Depende. Você não vale muito, né? Porque você dá uma etapa diferente deles. Pode ser doença ou pode ser algo normal. O que é mosaico? Não, isso tudo é estado da mutação. A mutação pode estar nesses estados e não causar doença nenhuma. Mosaico é quando não aparece em todas as células. Mosaico é quando não aparece em todas as células, exatamente. Só que do DNA nuclear. Como que eu faço para ter uma mutação que não está em todas as células no DNA nuclear? Como que eu faço para ser um vitral de igreja de pedrinhas azuis e pedrinhas vermelhas? Teve uma mutação. Isso, teve uma mutação pós-germinativa, teve uma mutação pós-fecundação, teve uma mutação na vida embrionária. Uma mutação na vida embrionária que não é germinativa nós chamamos de somática. Tá? Então, o mosaicismo é decorrente de mutações somáticas. Todos somos mosaicos. Nossa pele é mosaica, tá? Nosso câncer é mosaico. A gente sempre tem mutação porque a gente está sempre exposto a agentes químicos, radiação, etc, etc. E mesmo só divisão, a polimerase erra. Tá? A questão é quão mosaico a gente é e quão importante é esse mosaicismo. Às vezes, é importante ao ponto de você ter câncer de mama. Né? Ou a ponto da sua gônada carregar uma coisa que seu filho vai ter doença. Tá? Mas a gente vai ver mosaicismo também mais pra frente. Hemizigose é quando eu tenho uma cópia, como se fosse homozigoto, mas eu só tenho N igual a 1. Eu não tenho N igual a 2 de cromossomos. Qual é a situação que eu tenho N igual a 1? Homem no X, ou homem no Y. Tá? Que o Y tem tão pouco gene que a gente sempre pensa mais no X. Tá? No caso da mulher, a mulher, ela é não, porque isso aqui é o DNA. Não tem inativação é a expressão. Tá. Quando você fizer a sequência de DNA, vão aparecer 2. Porque ele não sabe qual que está expresso ou não está expresso. Tá? Se a mulher for Turner, se a mulher for 45X, tá? A gente não usa muito 0, mas tudo bem. A gente chama de 45X, ela vai ser hemizigota. Tá? Porque ela só tem um cromossomo X. Tá bom? Ok, então esse era o introdução zona do que a gente vai ver e de conceitos básicos para a gente começar a entender. E a gente vai entrar em coisas bem fundas, então parem no que vocês não souberem, tá? Porque tem umas coisas que são bem complicadas e se não pega o básico, a gente não pega mais. Então, agora, quando eu comecei a dar essa aula, tá, eu estava em 2013, tá? 2013, 2014. E aí era 10 anos da descoberta do genoma. Agora a gente já está há 16 anos da descoberta do genoma. Né? E aí a gente ainda não usa rotineiramente o genoma na nossa vida. A gente vai começar a usar daqui a uns 4, 5 anos provavelmente. Tá? Mas hoje, agora ninguém de vocês sabe a sequência genética provavelmente. Tá? Ninguém se deu o trabalho de testar, ainda é muito caro, não tem uma relevância, não vai fazer nenhuma diferença para a sua saúde ainda, importante. Tá? Mas isso logo, logo vai mudar. E a pergunta lá em 2013, que ainda é razoavelmente válida em 2019, é: gastaram bilhões de dólares, né? E a pergunta é: e aí?
Né? Para que a gente gastou bilhões de dólares para saber o genoma? Né? Então, quando a NASA inventou a esferográfica, rapidamente todo mundo usou. Na hora que a gente sequenciou o humano, está demorando anos, décadas para usar. E o grande motivo do que está demorando décadas é que custa caro. Tá? Se custasse 2 centavos para sequenciar cada uma da gente, já tinha sequenciado todo mundo. E aí vê o que vai fazer. Mas ainda hoje custa em torno de $1.000 para fazer um genoma. Tá? Só que a partir de 2007 surge esse sequenciamento de nova geração, que muda completamente. Isso aqui é uma escala logarítmica, tá? Então isso aqui é o quão mais barato fica o disco rígido ao longo do tempo. Tá? E aí muda completamente de linha. Ainda é uma linha que desce como Moore, mais ou menos, mas de 2007 para 2011 eu mudo de patamar. E aí depois com uma outra máquina da própria Illumina, que é a mais forte, eu mudo de novo de patamar. Tá? E aqui basicamente a especulação da Illumina de quanto que ela quer ganhar dinheiro. De qualquer maneira, a partir de mais ou menos 2010, 2011, isso aqui está no site do NIH. É só entrar ali no Sequencing Posts que eles vão atualizando. A partir de 2010, 2011, mais ou menos, as pessoas começam a usar uma coisa que antes custava $10 milhões por paciente, agora custa $10 mil por paciente. Tá? Se eu ficar na UTI 3 dias, já deu $10 mil. Então, se eu tiver um teste que evite de eu ficar na UTI 3 dias, está valendo a pena. Então, saiu de uma casa que era só pesquisa de governos para uma casa que é teste de pacientes. Tá? E aí, então, começaram a testar pacientes. Então, eles começaram a ver que tinha algumas famílias que tinham uma doença que ninguém conseguia descobrir. Na hora que eu testava o genoma inteiro, eu achava. Tá? Começaram a ver que na hora que eu testava o genoma inteiro, ou no caso o exoma, o que é exoma? Qual a diferença de genoma para exoma? É só uma parte diferente. Isso. Exoma é sequenciar só o que é exon. Exon é o que codifica. Exon é o que é transcrito. Tá? Tem os pedaços que são não traduzidos, o TR. Tá? Mas de uma maneira geral, o exon é o que é transcrito é quase tudo que produz proteína, que codifica a proteína. Como 90% ou mais das mutações que causam fenótipo estão nos exons, e o exon tem mais ou menos quantos por cento do genoma? 1,5, 2, 1, mais ou menos, assuma 1,5. Sequenciando 1,5% das coisas, eu pego 90% dos fenótipos. Parece uma troca boa. Tá? Então, para baixar preço, a gente faz exoma muitas vezes, ao invés de fazer o genoma. Eu sei que eu posso estar perdendo alguma coisa, mas eu estou com preço quase que 10 vezes menor. Tá? E aí, o problema é, na hora que eu faço tudo, eu descubro algumas coisas, às vezes, que eu não quero. Por exemplo, eu descubro que o pai não é pai da criança. Tá? Ou eu descubro que a criança tem chance de ter Alzheimer. Né? Ou que ela tem chance de ter câncer de mama. Bom, câncer de mama talvez eu queria saber, porque câncer de mama eu consigo evitar. Mas você quer que eu quero contar para criança de 5 anos? Então, começam a surgir dúvidas que não existiam antes, porque antes eu não conseguia testar nada. Né? E uma das coisas super importantes, que a gente vai falar também ainda mais um pouquinho no final da aula, é que não existe câncer sem mutação. Câncer é uma doença genética. Tá? Todo oncologista, na verdade, é um geneticista disfarçado e que fica tentando acertar uma medicação para quando aconteceu aquele grupo de mutações. Então, na hora que os oncologistas viram e falam, cada câncer é um câncer, cada câncer é um câncer, porque cada câncer contém um conjunto de mutações que não é igual necessariamente ao do outro. Quando eu tenho mutações na mesma via, em geral eu tenho cânceres mais ou menos do mesmo tipo. Quando eu tenho mutações no mesmo gene, em geral eu posso usar mais ou menos as mesmas medicações. Mas, às vezes, eu tenho, mesmo quando eu tenho uma mesma grande via, eu tenho outras mutações que conferem resistência ou uma melhor facilidade de pegar vaso e etc. Tá? Mas, de qualquer maneira, na hora que eu consigo sequenciar tudo, eu consigo sequenciar também o câncer. Eu não preciso sequenciar só o humano. E aí eu sequencio o câncer para saber quais são as mutações que ele tem. E aí eu não preciso mais ficar com essa história de cada câncer é um câncer. Aí eu vou ficar com a história do tipo, tá bom, esse câncer, o que ele tem? Quem é esse câncer? Não me importa se ele é papiloma, adenoma, carcinoma, qualquer coisa. Esse câncer tem mutação no Carras ou não tem mutação no Carras? Tá? No BRCA1 ou não tem mutação no BRCA1? E assim por diante. Para a gente mudar de 2007 para 2011, tá?
existem algumas coisas que continuam importantes, barra que a gente teve que adquirir. Tem que usar computador. Não tem fuga, tá? A gente não consegue mais ler as sequências na tela com a cor. Ah, verde, vermelho, azul, aqui tem um pico que não é mais o pico que era para ser, isso aqui está em tal gene, isso causa aquela coisa. Agora são 3 bilhões de bases por humanos, tá? E cada uma dessas bases está num lugar diferente, num gene diferente, que pode fazer uma coisa diferente, são mais de 20 mil genes, mais de 7 mil doenças. Ninguém vai conseguir lembrar tudo na cabeça, tá? E se você conseguir lembrar tudo na cabeça, você não vai conseguir atender o paciente, porque você gastou seu tempo só atendendo a paciente. Ou descobrir uma coisa nova, porque você gastou seu tempo só decorando 7 mil doenças. Então, a gente agora precisa usar o computador. A gente pegou o sistema mais desenvolvido do mundo para compactar dados, que é DNA, tá? A gente hoje ainda não consegue pôr a quantidade de dados numa núcleo de uma célula. Se vocês pararem para pensar, a gente tem informação para fazer todas as nossas proteínas ao longo do tempo, com reprodução, em um espaço que você não consegue ver no microscópio, tá? Que é o condensamento de núcleo na célula. Então esse é um dos melhores sistemas até hoje de compactação, de zip do mundo. E a gente está dizipando, né? A gente está abrindo e lendo, tá? A gente precisa guardar em algum lugar. Nosso cérebro não consegue guardar todo esse unzip. Tem que ver os bancos de dados, tem que ter interpretação crítica, porque na hora que você faz múltiplos testes, na hora que você tem múltiplas hipóteses, na hora que você está vendo um monte de mutação, a chance de você falar bobagem em uma delas aumenta com o número de mutações, com o número de coisas que você está vendo. Tá? Então quem não leu, leia O Andar do Bêbado, e quem não assistiu, assista o filme Gattaca. Tá? Eles são exatamente sobre coisas, interpretações éticas ou críticas, de que a gente às vezes faz bobagem e acha que uma coisa é muito certa quando não é muito certa. Precisa ter os conceitos de genética básica bem sedimentados, que eu nem vou entrar, eu entrei num pouquinho, porque aqueles lá, se a gente não tiver, não adianta, mas precisa ter de genética humana, tá? Genética e genética humana. Senão, a gente faz bobagem. E precisa ter os dados clínicos para correlacionar. Porque se você não tem os dados clínicos, você também começa a ficar chutando coisas sem ter a comprovação real, de fato, né, se aquilo está levando a alguma coisa. Tá? Ok, então o que é essa técnica aí que barateou e que está todo mundo querendo usar? Então, antes de eu falar dessa técnica, eu vou só relembrar as principais etapas do sequenciamento em capilar, que é a eletroforese, sequenciamento Sanger, que eu tinha que ter DNA, e aí o grande truque é, se eu uso um primer específico, eu sobro com amplicon específico. Então, no meu tubo de ensaio, no meu Eppendorf, depois do PCR, só tem DNA do lugar que eu quero ler. Ah, mas tem as fitas originais. Tem, mas as fitas originais são 10 a primeira, enquanto que o PCR é 2 a 30. Tá? Então, não tem. Na hora que eu ler o sinal da fita de DNA nem aparece aqui da intensidade. Tá? Porque eu tenho 2 elevado a 30 fitas piscando do sinal que eu quero e 2 fitas piscando do sinal que eu não quero. Tá? E aí eu solto o DNA, ponho bases fluorescentes do outro lado e mando essas bases fluorescentes passarem num capilar. Então o DNA é negativo, ele vai para baixo no gel, eu faço um mini gel num capilar e aí enquanto ele está passando, eu ponho uma máquina fotográfica ali, uma câmera de vídeo vendo, passou um verde, passou um azul, passou um vermelho, tá? Não é verde, vermelho, azul, tá? Isso a computadora pega, mas é o laser vermelho e o verde que com uma certa intensidade ele sabe qual é o que está passando, tá? Num certo comprimento de onda. E aí eu sobro então, passou azul, passou vermelho, passou verde, passou azul, passou preto, passou, tá? Então se passou azul é porque era C, se passou vermelho é porque era T, tá? E aí aqui passou vermelho, passou azul e preto ao mesmo tempo. Como é possível passar azul e preto ao mesmo tempo? Porque na hora que eu fiz o PCR, ele não amplificou só um cromossomo, ele amplificou os seus 2 cromossomos, o do papai e o da mamãe. Então eu sobrei, se tudo deu certo, tá? Às vezes tem viés de amplificação, mas se tudo deu certo, eu sobrei com metade de 2 elevado a 30 do papai e metade de 2 elevado a 30 da mamãe, tá? Que era a quantidade inicial de DNA.
E aí papai era azul, mamãe era preto, naquela posição. Tá? E aí, aqui especificamente, sabe lá qual que é o... Não sei qual que era a base original. Tá? Não sei se era para ser preto, não sei se a mutação é o preto ou se a mutação é o azul, mas não importa, tem uma mutação aqui. Tá? Aí depois você compara com a referência e descobre qual que é a mutação. Tudo isso, então, para no final do dia você ter a sequência de um exon de um gene. Tá? Que era no máximo mais ou menos 1000 pares de base, porque mais que isso o PCR não funciona, em geral. É uma limitação de PCR. Isso é muito custoso. Como que eu vou fazer 20 mil genes, que tem em média 10 exons cada um? Tá? Eu vou ter que fazer isso 200 mil vezes. Então, ao invés de eu fazer isso 200 mil vezes, em 2007 mais ou menos, o pessoal inventou um jeito novo de sequenciar. É um jeito que eu não uso primer específico, é um jeito que eu jogo tudo numa placa de vidro e vou vendo com uma câmera fotográfica o que pisca com milhares de sequências, milhares de fitas ao mesmo tempo. Tá? Então cada uma, aqui é uma plaquinha de vidro que tem um monte de coisinha de DNA, um monte de fitinhas de DNA, cada uma dessas fitinhas eu faço piscar, então se piscou azul, depois verde, depois vermelho, é CAG. Tá? Se aqui piscou vermelho, depois laranja, depois azul, é GTC. E assim sucessivamente em todos os milhões de fragmentozinhos. Tá? E aí eu sobro com um monte de sequencinha de DNA. Como que eu faço isso na prática? Eu preciso de 3 etapas. Tá? Eu vou passar mais ou menos rápido agora por essas partes, que é a parte técnica em si. Depois eu deixo a aula para vocês, tá? Quem for fazer NGS precisa fazer essas 3 etapas direitinho, tá? E aí a gente vai depois para a parte de análise, que é um pouco mais importante. Então, 3 etapas. Eu preparo a biblioteca, eu sequencio e eu analiso. Preparar a biblioteca, que a gente chama de preparar a biblioteca, é o quê? É pegar DNA do organismo que você quer e fazer com que ele consiga passar lá naquela máquina que pisca a luz. Para ele poder grudar na lâmina de vidro, eu preciso fragmentar, tá? E eu quero fragmentar aleatório, porque se eu fragmentar sempre no mesmo lugar, vai ter coisa que eu não vou ler direito. Aí depois eu grudo um velcro, tá? Eu grudo uma coisa que chama index e adaptador. Tá? O adaptador é um velcro para que o fragmento consiga grudar na placa de vidro. E o index é uma sequência específica que eu sei, isso veio da amostra 1. Isso veio da amostra 2. Então eu posso depois misturar amostras que eu não preciso ter, não tenho problema de contaminação. Porque eu já marquei, tá, que isso veio de um lugar, isso veio de outro. Então, um barcode, um index. E aí eu posso ou não capturar. Se eu quero fazer o exoma e não o genoma, eu preciso jogar fora o que não é exoma. Para jogar fora eu capturo. Então eu ponho várias vezes, por exemplo, eu ponho sondas que são homólogas ao que eu quero ficar, grudado numa bolinha magnética, e aí eu ponho um ímã do lado do Eppendorf, e eu seguro literalmente o que eu quero e lavo o que eu não quero. Tá? Só que, em geral, a gente faz captura para baixar o preço. Tá? Mas até hoje quase todo mundo faz captura. E aí eu sequencio. Então o que é sequenciar? Na hora que eu grudei o adaptador, a fita gruda aqui na plaquinha de vidro. Tá? Então, por quê? Como que faz para grudar? Por que essa fita aqui gruda? Porque ela é laranja? Laranja é só para ficar didático, né? Mas por que ela gruda na placa de vidro? Mas o que o adaptador tem que é parecido com a placa de vidro? Oi? Então, não. Mas tem uma coisa, é a coisa mais fácil do mundo e mais difícil. Toda a biologia molecular é baseada nisso. Complementar. A liga com T, C liga com G. Então o que eles fizeram, eles pegaram na placa de vidro e grudaram no array fitas que são complementares ao laranja e ao rosa. Tá? Mas aí eles realmente grudaram fisicamente. Tá? Eles pegaram e criaram uma superfície que faz ligação covalente com essas coisinhas. Tá? E aí, depois não é mais covalente, depois é só ligação iônica de complementaridade. Então, esse aqui é complementar a esse é complementar a esse. Tá? E aí o que eles fazem é o seguinte, para eu conseguir detectar se essa base aqui é um T, eu vou fazer piscar a luz. Tá? Só que
quanto tem de luz quando só tem um nucleotídeo T piscando? É muito, muito pouco. É muito difícil detectar. Então, para me ajudar a detectar, em vez de eu fazer uma fita só, eu faço uma etapa que chama clusterização, que é como se fosse crescer bactéria em uma bolinha, em um halo, fazer clones ao redor da fita original. Como essas coisas são complementares, elas se dobram e formam essa estrutura, e aí eu coloco um primer aqui que faz uma coisa que chama PCR em ponte, tá? Bridge PCR, e aí cada vez que eu faço o PCR, eu aumento o número de clones de PCR que tem ali do lado, mas eles ficam lá grudadinhos por complementaridade ao redor da fita original. Então eu não tenho um sinal de uma fita, eu tenho um sinal de milhares de fitas que estão num halo, tá, de clones dessa fita original, torcendo para que a polimerase não erre nesse processo. Tá? E aí eu sequencio, então, de novo, por complementaridade. Aqui era A, então vai grudar T. Aqui era A, vai grudar T. Aqui era C, vai grudar G. Aqui era G, vai grudar C. Tá? Então aí, dado um primer de sequenciamento, eu vejo que vai sendo incorporando bases. E o truque que a Illumina fez basicamente é só uma base incorpora, porque não é um dinucleotídeo bonitinho lá. Tá? Ele tem um pedaço faltando, em que você precisa cortar esse bonezinho para poder continuar. Tá? Então, só anda, na hora que eu vou tentar com o primer expandir, só expande um. Até que eu jogo uma substância que limpa o bonezinho, tá? E faz com que aquele nucleotídeo possa expandir o próximo. E aí, com isso, ele vai expandindo só um por um. E aí, por isso, eles chamam de sequencing by synthesis. Então, você vai sintetizando um por um, de acordo com a complementaridade do lado de lá, e limpando e pondo a próxima leva. Tá? Como que isso aparece? Isso aparece com um bando de fragmentos, tá bom? Que tem as suas letrinhas e que às vezes a letrinha não bate com a referência, tá? E às vezes, quando é cinza, ela bate. Nesse caso aqui, todos os fragmentos, a letrinha do paciente não bate com a letrinha da referência. Tá bom? Então isso aí é uma variante, uma mutação em homozigose. Tá? O problema é, como que eu sei que esse fragmento aqui era para estar aqui, nesse gene aqui? Certo? Porque na hora que eu estou gerando aqui, ó, ele não está me dizendo em lugar nenhum de onde ele está. Eu não estou usando mais primer específico. Entenderam? Eu estou gerando milhões de fragmentos que eu não sei de onde vieram. No máximo eu sei que é humano. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para conseguir enxergar que ali tem uma mutação homozigose é alinhar, é pegar esses fragmentos que eu não sei de onde são, pegar essas pecinhas de quebra-cabeça e olhar a tampa do quebra-cabeça e falar, ah, isso veio daqui. Então isso é alinhamento. Tá? Então fazer um blast. Vocês já fizeram blast, alguém? Tá? Não, mas tudo bem. O blast é um tipo de alinhamento. Quando eu tenho uma sequência de bases, eu quero saber de onde ela veio. Quero saber o que ela é igual a. Tá? Aqui, a gente, em geral, faz um alinhamento espécie específica. Eu sei que eu estou pondo o DNA humano, eu vou alinhar contra o DNA humano. Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer um alinhamento de espécie não específica. Então, alinha com qual espécie. Tá? Depois de alinhar, aí eu quero saber o que é diferente. Depois de saber o que é diferente, eu quero saber se isso causa fenótipo. Tá? Então, o que é alinhar? Alinhar é eu ter uma referência, eu ter uma tampa de quebra-cabeça e falar T, T, C, 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 T, T, G, G, isso aqui veio daqui. É muito igual, a identidade é muito alta para dizer que isso aqui não veio daqui. Tá? Isso aqui veio daqui? Não? Sim? Sim? Não? É a fita complementar. É exatamente a complementaridade. Então isso veio daqui. Na hora que quebrou a fita, leu do lado errado. Não é errado, não tem... Tá? Então isso veio daqui, porque ela é complementar. Então o alinhamento precisa também aceitar
que a complementariedade seja identidade. Tá? E isso daqui veio daqui? Ou isso por não ser idêntico eu vou jogar fora? Veio daí, nós temos uma mutação. Isso. O que eu estou buscando desde o começo, desde o caso 1, é qual é a mutação do paciente. Se eu não der uma mínima tolerância, uma mínima leniência, tá? Se eu não permitir um pouco de não identidade, eu vou perder justamente as mutações. Tá? Então eu vou assumir que isso veio daqui, mas tem uma mutação. Da mesma maneira que isso veio daqui, mas tem um indel. E isso aqui veio daqui? Muito pouco provável que tenha tido 4 eventos mutacionais não conexos nos mesmos 15, 10 nucleotídeos, tá? Para que isso tenha vindo daí. Tá? Então, na verdade, esse de baixo não deve ter vindo daí. Esse de baixo eu vou tentar pôr em algum outro lugar. Tá bom? Mas aí é uma questão de quanto que eu dou de penalidade para falar qual a probabilidade de eu ter uma mutação uma em seguida da outra. Num espaço muito pequeno. Depois, então, de eu falar veio daqui, eu quero falar, ok, então se veio daqui, aquele G é o que você falou que era uma mutação, certo? Mas que mutação é essa? Ah, é um C para G, tá? Aqui, não, desculpa, é um T para G. CGA, é um T para G. Tá, mas é um T para G onde? T para G não me ajuda, tá? Ah, então pera. É um T para G no cromossomo 1, na posição 112.455.671. Tá? E aí o que significa esses números aqui em vermelho? Eu falei lá atrás que a gente precisava saber o genótipo e o número de leituras. Mas o que isso dá? Isso dá o estado. Está em heterozigose. Tá? Então, na verdade, o que isso aqui está me dizendo? Que tinha ao todo 38 fragmentos nessa posição, 18 foram lidos como T e 20 foram lidos como G. Certo? Se eu tenho 38 fragmentos e 18 foi lido T, 20 foi lido G, é provável que eu tinha 2 cromossomos, um cromossomo era T, o outro cromossomo era G. Nesse outro caso aqui, eu tinha 48 fragmentos e os 48 foram lidos como nada. Então isso aqui está em homozigose, porque cromossomo 1 não pode ser hemizigose. Né? Então os 2 cromossomos 1 da pessoa têm a deleção, tem o indel. Tá bom? Até agora tudo bem? E aí eu te pergunto, essa mutação causa doença? Como você pode saber? Então, para eu tentar saber se a mutação causa doença, esse aqui é só para ver o homozigoto, tá? Então, que é aquela história que todos os fragmentos têm, e esse é o heterozigoto. Metade dos fragmentos tem a mutação, metade dos fragmentos não tem a mutação. Diga. Aquela 2 slides atrás ficou 18-20, aí você falou que ele é heterozigoto. Isso, é como se fosse esse aqui de baixo. Isso, o que me dá certeza que ele não é um mosaico? Nada. Para isso. Ele pode ser... Pode. E aí ele pode ser homozigoto, ele pode ser várias coisas. Não, ele pode ser um mosaico. Pode ser que as mutações... Pode ser homozigota, a outra hétero, ou ele pode ser Isso, pode ser que alguma seja homozigota. E no outro também. Para outro em geral não, mas pode ser que algumas células sejam homozigota e a outra hétero. Uhum. Sim. Tá? Que nesse caso está muito próximo de 50%. Tá. Se está muito próximo de 50%, é muito provável que a proporção inicial era 50, era meio a meio. Era meio a meio. Tá? Então, e aí a pergunta é, se eu jogo 38 vezes a moeda, qual é a sua expectativa, se é uma moeda não viciada, qual é a sua expectativa que ela caia? Você não espera que ela vai cair 19, 19. Sim, mas Ela vai cair 17, 22, 18, 20, tá? Ela vai cair alguma coisa aí perto do meio a meio. Enquanto for perto do meio a meio, você acha que o genótipo original era meio a meio. Tá? Se estiver longe do meio a meio, você começa a duvidar. Tá, legal. Show. Então, mas para eu saber se aquela mutação causa alguma coisa, eu preciso falar, pera, essa mutação está em qual gene? Qual transcrito? Troca o aminoácido?
Alguém já viu que ela causa doença? Tá? Isso a gente chama de anotação. Então eu pego bancos de dados e olho aquela mutação, que é uma mutação normal, uma mutação. Trocou em tal posição, tal por tal. Eu olho onde ela está, o que ela faz, se alguém já viu, se alguém já reportou num outro paciente com doença e coisas desse tipo. Tá? E aí, quanto mais bancos de dados de anotação você tiver, melhor. Tá? Então, a grande diferença, só para dar uma resumida, é que eu continuo partindo do DNA, ou RNA, que eu transformo em cDNA. Tá? Só que, ao invés de eu fazer PCR específico, eu olho tudo. Tá? Eu faço uma fragmentação, eu posso capturar ou não, eu ponho lá de um jeito que quando o sinal vai piscar só o sinal de um clone. Tá? Aí eu faço um PCR, que é aquele PCR em ponte, só para ter sinal, mas não é um PCR para falar de onde está vindo. Né? Leio luz, no caso da Illumina, o pH no caso do Ion Torrent da Thermo, que é equivalente a ler a coisa. Só que ao invés de eu poder analisar a minha sequenciazinha, agora eu preciso do computador para falar de onde veio, qual é a mutação, o que está anotado, para daí entrar o humano e falar, ah, tá, então essa mutação nesse lugar, desse jeito, eu acho que isso causa doença. Tá? Só que no final do dia eu sobro com tudo. Eu sobro com uma tabela que tem o exome inteiro. Tá? Então, isso é mais custoso? Isso é mais custoso. Isso aqui custa uns 200, 300 reais. Tá? Isso aqui custa pelo menos uns 1.500 reais, de 1.500 a 3.000 reais. Só que se eu for fazer para os 200 mil exons, é muito melhor eu gastar só 3.000 reais de uma vez do que ficar gastando 200 reais para cada um dos exons. As aplicações são inúmeras. Tá? Diagnóstico ou triagem de doença genética monogênica. É o mais óbvio. Se eu tenho uma doença causada por uma única mutação em um único gene, o melhor jeito é sequenciar. Tá? Mas todas as nossas doenças têm, em geral, um risco herdado. Tirando picada de cobra e coisa assim, até HIV você tem um risco herdado de você ser resistente a HIV ou não ser resistente a HIV. Tá? Então, todas as nossas doenças, elas em geral têm mutações de risco em que, se a gente ficar barato e se a gente ficar mais inteligente, né, inteligente no sentido mais conhecedor, talvez a gente consiga avaliar o seu risco. Tá? Embora a sua avó e seu avô tiveram pressão alta, o seu risco, por incrível que pareça, não é pressão alta. O seu risco é diabetes. Tá? Em geral, o seu risco vai ser o da sua família. Mas às vezes não é. A gente sabe disso. Sempre tem aquele primo que não morre da coisa da família. Morre de outra coisa, sabe lá. Tá? Farmacogenética é a gente poder escolher drogas e bases, etc., ou tratamentos específicos de acordo com sua resistência ou suscetibilidade a uma droga, ou a resistência e suscetibilidade à droga do patógeno. Tá? Aconselhamento, então aqui continua sendo doença monogênica, mas eu não estou testando o doente. Aqui eu estou testando os pais para saber se eles têm risco de ter filho com doença. Hereditariedade, de uma maneira geral. Então, por exemplo, testes de paternidade, tá? Ou saber se tem um alelo. Às vezes você não sabe qual é a mutação, mas você sabe que aquele haplótipo, aquele alelo é o risco para tal coisa. Então você consegue rastrear se aquele haplótipo foi parar naquela pessoa. Investigação de fetos e investigação de tumores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então agora a gente consegue sequenciar o feto dentro da barriga, a gente consegue sequenciar o tumor fora do corpo. Tá? Ou dentro do corpo também. Além das clínicas, que já estão sendo feitas na prática clínica, tem algumas que ainda estão um pouco mais pesquisa, que é sequenciar de novo, sequenciar do zero. Tá? Então, se tiver um novo surto de gripe, tá? De influenza, é H1N1, é H2N3, é H3N5, qual que é a hemaglutinina e a neuronaminidase? Eu posso fazer bioquímico ou eu posso sequenciar. Eu vejo qual é a sequência da hemaglutinina e da neuronaminidase. Tá? Em caso de influenza, talvez seja mais fácil fazer bioquímico, fazer anticorpo para saber qual que é. Mas quando eu quero saber uma cepa de pseudomonas, não é tão fácil. Tá? Um estafilococo resistente, então agora eu consigo rastrear e olhar do zero para falar o que é, quais são as mutações, quais são os rearranjos dessa cepa que eu não tinha nas outras cepas. O RNA-seq é fazer sequenciamento de transcriptoma.
Tá? Ou seja, ao invés de eu sequenciar o DNA, eu sequencio o RNA da célula. A vantagem é que eu estou um passo mais perto da proteína. A desvantagem é que todo tecido e todo tempo muda. Certo? Porque a sua expressão gênica depende de tempo e tecido. Na vida fetal ela é diferente, idoso é diferente, de manhã é diferente, quando você está dormindo, não sei o quê. Tá? Então, algumas coisas são mais ubíquatas, algumas coisas são mais expressas em todo lugar. Você até pode usar sangue para assumir que aquilo ali deve estar com uma expressão errada. Outras coisas não tem jeito. Você precisa fazer biópsia de cérebro para saber se está com a transcrição errada. Você não quer fazer biópsia de cérebro nas pessoas. Tá? Na maioria das vezes. E metagenômica, que é eu pegar uma amostra e saber o que está presente. Tá? Então, eu já pego uma amostra de solo e pergunto quais são as espécies que estão presentes. Eu posso fazer por DNA ribossomal, 45S, 16S, ou eu posso fazer por DNA nuclear, tá? Com alinhamento. Então, alinha contra quem? Né? Essa metagenômica hoje já virou clínico, tem um teste. Onde você acha que dá para usar metagenômica na prática clínica? Oi? Você pensa? Então, mas é que mas microbioma não é clínico, né? Microbioma ainda, o que vocês fazem é pesquisa. A gente quer saber se mudando o microbioma tem alguma mudança no fenótipo. Talvez um dia isso vai virar clínico. Talvez um dia a gente vai falar, se você diminuiu sua quantidade de streptococo, vai dar diarreia. Tá? Mas tem uma coisa que já está sendo feita que é mais importante do que o microbioma do cocô, que é quando você tem sepse. Ou seja, quando você tem bactéria no lugar que era para ser estéril. Então, quando você tem bactéria circulando no seu sangue. Tá? Ou vírus, mas em geral bactéria. Então, joguem aí no computador, tem uma coisa que chama Carius, acho que é com K. K-A-R-I-U-S. Tá? Que já é um teste de como se fosse uma hemocultura, só que você não precisa esperar crescer. Você sabe quais são as bactérias que estão lá dentro, direto do DNA. Tá? Já está sendo... até o ano passado eu falava, isso vai acontecer. Agora eles soltaram no mercado, não sei se em novembro, quando foi. Tá? Ok. Então a gente aprendeu a sequenciar, a gente viu que a gente pode sequenciar um monte de coisa. Então agora como que a gente faz para ter esse monte de sequência e não falar bobagem? Então esse aqui é o caso 2. Então, como vocês viram, meu doutorado e pós-doutorado é com doenças ósseas, eu peguei exemplos de doenças ósseas, tá bom? Mas isso se aplica a qualquer doença. Tá? Não importa se ela é óssea, se ela é muscular, se ela é neurológica. A gente está querendo saber como que a gente encontra a mutação que causa a doença. Tá bom? Então, esse aqui é um menino, filho único de pais que não sabem, aparentemente não consanguíneos, não tem história para cima. Tá? E aí ele tem platyspondylia e face inteligência normal. Tá? Que genes estão associados à platyspondylia? Vocês não sabem de cor? Não tem problema. Usem o banco de dados. Então abram o computador, quem tiver computador. Abram mesmo, sério, porque aí vocês vão treinando e a parte final da aula tem também. Senta com uma dupla quem não tiver sem. Ou esse aqui, olha aqui que eu vou fazer junto. Então, eu pego platyspondylia, que significa vértebras em formato de prato. Tá? Lembra das vértebras achatadas do primeiro caso? Só que aqui as metáfases são normais. Então aqui não é espôndilo metafisário, aqui tem só platyspondylia. E aí eu posso ir num banco online de herança mendeliana no homem, tá? E perguntar para esse banco quais são as doenças em que alguém disse que ocorre platyspondylia. Tá? E ele vai falar, olha, tem pelo menos 165 entradas que o termo platyspondylia pode estar junto. Tá? Ah, mas tem alteração de cartilagem e de dedos da mão e de microcefalia? Não, só tem platyspondylia. Tem anomalia dentária? Não, só tem platyspondylia. Tem anomalia de dedo? Não, só tem platyspondylia. Tá? E aí, então, você vai ter aí a parte clínica, que você tem que ver o que tem, o que não tem, e você fala,
Isso aqui também tem metáfise, aqui também tem metáfise, aqui é letal. Tem uma coisa que chama braquiomia. Tá? E aí na braquiomia é basicamente doença da coluna com pura doença da coluna de vértebra achatada. Tá? Então, em geral, é platyspondilia e sem muitas outras alterações no resto do esqueleto. E aí ele fala, na braquiomia tipo 1, que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A tipo 1 é do Robeck e Toledo, que até agora ninguém achou o gene. Isso significa que Robeck e Toledo lá atrás falaram, eu vi esse paciente, e não descobriram nada e nunca fizeram nada. A tipo 2 é a do Marotô e que até agora ninguém achou o gene. Marotô viu lá atrás e nunca ninguém falou nada. A tipo 3 é dominante causada por TRPV4. E a tipo 4 é recessiva causada por PAPS2. Na verdade, a do Robeck e do Toledo, a do Marotô, provavelmente é uma da dominante ou da recessiva que eles não sabiam qual era o gene. Tá? E aí ficou com esse nome, nunca conseguiu provar qual era o paciente e não conseguiram associar. Então, na prática, tem 4 tipos de braquiomia, mas gene mesmo associado só tem 2. Tá? Que são o PAPS2 e o TRPV4. Então, esse paciente aqui, eu quero testar PAPS2 e TRPV4. Concordam? Tá? Se eu tenho um quadro que é típico de braquiomia e eu tenho 2 genes associados, esses são os genes que eu gostaria de pedir. Então, aqui é só para mostrar o homin, tá bom? Que eu abri normal, a história do PAPS2 e TRPV4, e aí, então, aqui estão as mutações em que a gente resolveu fazer um painel de genes que continha o PAPS2 e TRPV4. Tá? Então eu tenho 2.889 mutações. Elas estão causando doença? Não é possível que as 2.800 estejam causando doença. Tá? Então, uma das coisas que a gente pode querer ver é me mostra só o que está no PAPS2 e no TRPV4. Porque eu tenho um painel de múltiplos genes aqui, certo? Então eu quero ver só o que está no PAPS2 e no TRPV4. Sobraram 17 mutações, sendo que são 3 no TRPV4 e as outras 14 no PAPS2. Eu consegui encontrar um paciente que tem 2 doenças, tanto dominante quanto recessiva? Impossível. Concordam comigo? Que não é possível que em uma pessoa ela tanto herdou uma doença recessiva como dominante para o mesmo fenótipo. Isso é cair 2 raios 3 vezes no mesmo lugar. Tá? Ou seja, dessas 17 mutações, tem várias daí que não são patogênicas. Tá? Qual dessas linhas é patogênica ou qual dessas linhas não é patogênica? O que a gente pode usar? Eu vou falar, mas comecem a chutar aí. O que tem uma mutação que acontece que fala, isso acho que não é patogênica? Qual seria uma propriedade de uma mutação que você falaria, isso não é patogênica? Sinônimo. Então, se não troca aminoácido, tem menos chance. Pode ser que seja um splicing críptico. Mas, então, por isso não é uma das coisas que a gente deixa como certeza absoluta. Mas, é uma das que eu não vou, que vai ser minha última consideração. O que mais? Então, por exemplo, se ela é sinônimo ou não é sinônima, é uma coisa boa. Se ela é um stop codon, também é uma coisa boa. É o contrário, né? Então, se eu estou fazendo um stop antes da hora, é muito mais grave do que eu só trocar um aminoácido. A proteína vai truncar, não vai funcionar. O que mais? Frequência. Se é uma mutação muito comum, quem aqui já viu um paciente andando na rua com braquiomia? Só eu. Porque eu atendo lá nas salas clínicas que a gente vê todas as coisas raras do mundo. Ninguém viu. Se ninguém viu, é porque é raro. Se é raro, não pode ser uma mutação que está presente em 30% da população. Porque senão tinha que ter, se fosse dominante, 30%, se não fosse dominante, ainda assim, 30% ao quadrado dá 9%, sabe lá. Tá?
Então, frequência também é importante. Ou seja, a gente vai usar aqui o que a gente sempre usou. Na hora que a gente fazia Sanger, a gente já usava isso. Tá? Essa mutação, onde ela está? Ela bate, ela está no PAPS2 ou ela está no DMD, lá naquela tabela, e DMD eu não vou nem olhar. Tá? Eu consigo pelo heredograma ver o padrão de herança? Putz, não consigo. Era um menino, filho único de casal supostamente não consanguíneo. Então, não me adianta. Tá? Eu posso definir locus? Eu posso definir nesse caso PAPS2 e TPV4, mas não consigo saber se está no X ou não, só consigo saber que está nesses dois. Tá? Tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, essa criança, ela é uma criança que já nasceu anã, já nasceu com baixa estatura, então não deve estar em mosaico. Eu esperava em heterozigose predominante, ou em homozigose pré-recessiva, ou em heterozigose composta. Vocês já viram esse termo, heterozigoto composto? Heterozigoto composto é quando eu tenho duas mutações de heterozigose, mas está uma no cromossomo, outra no cromossomo. Então, na prática, os dois alelos estão mutados. Tá? Ele é um azinho, linha. Ele não é azinho, porque não é a mesma mutação, mas ele é um azinho, linha. Tem que tomar cuidado se eu estou fazendo sequenciamento do que eu acho que eu estou fazendo. Tá? Às vezes você tem contaminação e você está vendo uma mutação que não é da pessoa. E aí a gente usa um monte de bancos de dados. Então, é uma mutação já conhecidamente danosa. Então, tem o OMIN, tem o HGMD, tem o COSMIC, tem Decipher, tem ClinVar, tem PubMed. Tá? E cada laboratório tenta pôr mais e mais e mais para ver. Alguém já disse que isso era danoso? Porque se alguém já disse que isso era danoso, isso me ajuda. Pode ser que a pessoa estava errada, mas aumenta a chance. Alguém já disse que isso era benigno? Tá? Então, tem alguns bancos, por exemplo, o DBSNP, que tem catálogos de coisas benignas, e você quer bancos populacionais para saber se é frequente. Tá? Melhor população é a população do seu paciente, é fazer teste com controle, match populacional. Tá? Então, a gente tem uma população aqui da USP que a gente fez, e tem outras populações do mundo. É splicing, é sinônima, é stop gain, está no começo, está no final, muda o transcrito, tá? Faz metilar, não faz metilar. Toda a parte de biologia molecular vai importar se essa mutação está alterando o produto proteico ou não. Conservação, vocês já viram conservação? Não. Conservação é assim, eu olho todos os vertebrados, por exemplo. Tá? Macaco, galinha, papagaio, periquito, baleia, vaca, elefante, sabe lá o que? Iguana tem prolina naquela posição. E aí o seu filho nasceu com glicina. Se todo mundo tem prolina e a evolução nunca deixou mudar a prolina para alguma outra coisa, é porque mudar para a glicina não deve ser uma coisa boa. Então, quando é muito conservado, quando não teve deriva, quando a evolução não deixou aquela prolina virar outra coisa, é porque não vale a pena, é porque provavelmente mudar causa uma desvantagem para o indivíduo. Tá? É um indício, não é necessariamente, mas é um indício. Usando conservação e algumas outras métricas, tem alguns programas que tentam fazer uma predição, tentam dar um chute computacional, se aquela mutação causa dano ou não à proteína. É um chute. Então, todos esses programas de predição leiam como chute. Tá? É tipo você acreditar no Fantástico se vai chover amanhã ou não. Pode ser que chova, pode ser que não chova. E aí, em 2015, facilitaram a nossa vida, que é o artigo que a gente mandou para vocês antes da aula, tá? E fizeram guidelines e padrões de como que a gente pega e classifica em patogênica, provavelmente patogênica, benigna, provavelmente benigna, ou variante de significado determinado. Tá? E como a gente faz isso, a gente usa esses critérios, que eu passei em português para uma tradução livre aqui, tradução minha, tá? Em que basicamente usa: é frequente na população? É benigna. É frequente nos doentes? É patogênica. Tá? Eu tenho conservação dizendo que deve ser deletério? É um suporte. Tem stop gain, frame shift num gene que é causado por perda de função? É muito forte. Tá? É sinônima ou não tem mudança? Então é sinônima, é um suporte de ser benigno. Tá bom? Então ele usa basicamente populacional, dado computacional, se alguém fez estudo funcional, então pôs a mutação em um modelo animal ou celular, segregação na família, se é de novo no paciente, se os pais não têm, aconteceu de novo,
Tá? Se está em trans ou se está em cis com as coisas que deviam estar. Se outras pessoas já falaram que era patogênico ou benigno, né? E alguns outros dados, por exemplo, que é o do fenótipo. Então, se eu tenho uma mutação que eu não sei muito, mas é a única que sobrou numa coisa que eu tenho quase certeza que é aquilo, aumenta um pouquinho a chance de eu achar que é aquilo. Tá? Mas tudo que está nessa coluna do meio aqui é supporting, e supporting não é suficiente para falar que é patogênico. Tá? Eu preciso de, para chegar no provavelmente patogênico, eu precisaria de pelo menos um forte mais 2 suportes. Tá? Ou um moderado mais 4 suportes. Um suporte só não te leva a lugar nenhum. Então, isso mais ou menos é o que a gente vai usar toda hora. Tá? E o mais forte é frequência. Tá bom? Então, frequência, na verdade, ele tem no artigo que chama standalone. Quando a frequência é mais que 5%, não dá para causar doença monogênica rara. Ah, mas pode causar hipercolesterolemia? Pode, mas aí não é doença monogênica rara. Pode causar diabetes, miopia, tá? Mas não pode causar braquiomia, não pode causar Duchenne, não pode causar fibrose cística, tá? Não pode causar doença monogênica rara. Ok? Quando é muito rara, ganha um moderado. Quando não tem ninguém, só tem no seu doente, isso começa a cheirar que é mais perigoso. Tá? Então, voltando ao caso 2, eu vou aplicar um filtro de 1%. Por que 1%? Porque 1% é esse forte aqui, ó, tá? De ser benigna. E eu vou falar que tem que ter no máximo 6, que seria mais ou menos 5%, tá? 10%, 5%, dos pessoas que fizeram no mesmo batch. Tá? Então foram 48 pacientes feitos no mesmo batch, só pode ter, não é possível que outros 5 amiguinhos tenham a mesma coisa. Tá? Tem uma frequência muito alta nos amiguinhos, porque os outros pacientes no mesmo batch eles não têm a mesma doença. Um tem Duchenne, outro tem retardo mental, outro tem fibrose cística e um tem braquiomia. Tá? Não é possível que os amiguinhos, mesmo que tenham outro de braquiomia, se não for da mesma família, é mais provável que era outra mutação, mesmo que seja o mesmo gene. Então não é possível que eu tenha 5 outros amiguinhos com a mesma mutação que o paciente e isso ainda seja patogênico. Tá? É um filtro de frequência, só que não frequência da população brasileira, é um filtro de frequência do batch que foi feito ao mesmo tempo. O batch me ajuda, porque quando eu tenho um erro sistemático, quando eu tenho um falso positivo que a máquina está colocando, ela coloca em todo mundo. Então o batch me ajuda a limpar os erros sistemáticos. Tá? Enquanto que a população me ajuda a limpar o que realmente não obedece Hardy-Weinberg, que não obedece equilíbrio. E eu vou, por enquanto, olhar só para exônica e splicing. Tá? Então não vou olhar ainda para o que é fora do intrônico, não é nem, estou indo mais, sinônimo ainda estou até deixando, mas intrônico já estou tirando. Tá? Pode ser que seja, pode ser uma mutação de splicing críptico no meio do intro, mas por enquanto eu estou tirando, para facilitar a minha vida. Tá? Então, se eu faço isso aqui, tá? E eu, por exemplo, tiro o que é intrônica, ou está na região não traduzida, já sobram 4. Tá? Eu vou tirar o filtro do gene só para vocês verem. Então, eu vou deixar só o que é exônica ou splicing. Tá? Ainda tem 774. Mas se eu pegar só o que tem 1% nos velhinhos, por exemplo, tá? Já sobram só 166. E se eu pegar só o que tem no máximo 6 amiguinhos, já sobram só 54. Tá? E aí essas 54 eu posso olhar uma por uma, ok? Ou eu posso olhar, sobrou alguma em TRPV4 e PAPS2? Tá? Porque é a minha principal hipótese. E aí sobraram realmente 2 em PAPS2. Então 54 já é uma coisa que dá para você ver uma por uma. Tá? 700 não dá. Então se eu olhar só o que está em TRPV4 ou PAPS2, TRPV4 não tem mais nenhuma,
o que me faz pensar que o gene PAPS2 talvez seja o pior. E PAPS2 tem exatamente duas. Uma de splicing na posição +1. Posição +1 de splicing ganha very strong, porque é aquele canônico lá que tem perda de função. Tá? E uma outra não sinônima, troca um aminoácido que troca, que tá até em um velhinho, mas que tem alguns programas falando danoso, 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 high, tá? Alguns programas apontando danoso. Então mesmo que ela esteja em um velhinho, tudo bem, porque como é uma doença, PAPS2 é uma forma recessiva, um velhinho ter uma doença, esse velhinho é o velhinho brasileiro de controle populacional. Um velhinho ter uma mutação para uma doença recessiva, ele não tem quadro, ele é um portador, tá? Então, para isso daqui a gente ter mais ou menos certeza para conseguir chegar nos critérios de patogenicidade, a gente tem que provar que uma veio do papai e a outra veio da mamãe e que elas estão em trans. Tá? Então, para provar que elas estão em trans, eu sequencio o pai e sequencio a mãe. Mas agora eu posso sequenciar só o PAPS2 do pai e da mãe. Só o exon, sabe lá qual? Só o exon 2 nesse caso e o exon 7 nesse caso. Tá? Então eu faço 2 Sangers agora. Agora custa só R$200 para cada um. Porque agora eu sei que eu estou procurando. Certo? E aí eu mostrei que está uma no pai e uma na mãe, então quase com certeza, porque bate o quadro clínico, encontrei uma mutação de splicing muito forte, elas estão em trans, tá? A outra é muito rara, os programas de predição predizem dano, eu acho que esse menino tem braquiomia autossômica recessiva. Tá? Aquelas 3 da TRPV4 eram comuns, não causam nada, e as dos outros genes não estão associadas com o fenótipo, elas são variedades científicas indeterminadas. Tá? Qual é o risco de recorrência, portanto, para a família? 25%. Tá? Chegamos na conclusão que é uma doença recessiva. Quando, lá atrás, eu não sabia. Porque se tem um gene dominante e tem um gene recessivo, né, um gene com fenótipo dominante e um gene com fenótipo recessivo, eu não tenho como falar para a família qual é o risco de recorrência. Se fosse associado ao fenótipo de herança dominante, o risco é menor que 5%, restrito a mosaicismo gonadal, que a gente fala, ou seja, restrito à chance de que essa mutação aconteceu no testículo do papai e não no embrião, né, ou no ovário da mamãe. Tá? Então, mas mesmo assim é muito baixo, porque mesmo que aconteça no testículo do papai, a maior probabilidade é que uma outra célula do testículo não vai vir com a mutação. Então o risco de, se fosse dominante, era menor que 5%, era quase zero. Tá? Ok. O caso 3, vamos tentar acabar em uns 15, 20 minutos. E aí a gente vai para outra parte. O caso 3 é um menino, filho único de pais não consanguíneos, não tem história familiar, que tem fraqueza muscular com 8 anos, dificuldade para levantar do chão, hipertrofia de panturrilha, atrofia de coxa e uma creatina fosfoquinase de 2.550, quando o valor de referência é até 120. Do Shane. Então, o que eu sei que ele tem uma doença neuromuscular. Ele tem uma doença muscular. Certo? Eu não sei com certeza absoluta se é o problema que os neurônios não estão mandando sinal para os músculos e os músculos estão atrofiando, ou se os músculos estão se destruindo e aí os músculos não estão funcionando. Tá? Mas uma CPK elevada, hipertrofia de panturrilha, etc, etc, é o quadro típico de Duchenne. Tá? Então, minha primeira hipótese é Duchenne. Mas pode ser outras neuromusculares junto. Tá? Se o meu quadro típico é Duchenne, teoricamente eu entro lá no MIM e estudo Duchenne. Tá? E aí eu vou descobrir que qual é o principal tipo de mutação que causa Duchenne. Duchenne é um gene imenso, que tem introns imensos. Tem 2 mega, dá quase para ver o gene no microscópio. A banda do gene. Tem 2 megabase. Qual o principal tipo de mutação? Oi? Tem, 30% é de novo, mas aí é outra continha. É a continha do quando o menino quando o gene é letal e o menino não causa descendentes, sempre sobra 1/3 de 2/3, 1/3. Mas isso
Isso é outra... A minha pergunta é qual é o tipo de mutação. Lembra lá do slide 2 da aula? Que eu tinha variação estrutural, variação de ponto, SNV, indel, deleção, duplicação, inversão, translocação. Qual é o principal tipo de mutação do gene? Se o gene é muito grande, o que pode acontecer? Um monte de coisa. Mas quando eu tenho introns muito grandes com exons não tão grandes, né? Quando eu tenho muito exon, eu tenho muita chance de ter mutação no exon, mudando o aminoácido. Quando eu tenho muito intron, eu não vou ter mutação, eu tenho muito mais chance de não ter necessariamente mutação no exon. Tá? Tem mais chance de ter mutação no intron. Só que mutação no intron não causa nada, a menos que corte um pedaço inteiro do gene. Tá? Ou seja, 70% das mutações do gene são deleções. Eu perco a função do gene porque deletou pedaço do gene, porque ele é muito grande e aí na hora de você duplicar, ele duplica faltando um pedaço. Tá? Então alguns genes têm mutações mais comuns são de ponto, outros são mais comuns deleção, outros são mais comuns expansão. Cada gene tem a sua mutação. Mas como que eu vou decorar tudo isso? Você não vai, você vai entrar no OMIM ou no Gene Reviews e você vai ver quais são os tipos principais de mutação que causam no gene. Tá? Você vai ter que estudar de acordo com a sua hipótese diagnóstica. Então, se é deleção, qual é o teste que a gente faria? Eu vou fazer sequenciamento, se o principal tipo de mutação é deleção? Não. Por quê? Porque eu não vou ter o que sequenciar. Tá? Num menino que só tem um cromossomo X, eu não vou sequenciar nada. Então, idealmente, eu faria MLPA, que é um outro teste que não vem muito ao caso hoje, porque é uma outra aula, tá? Mas eu faria um teste para tentar identificar a variação do número de cópia, MLPA ou CGH-Array. Já ouviram esses nomes? Não. Tá, então, só lembrem que CGH-Array e MLPA são testes em que a gente tenta ver quantos cromossomos tem, número de cópia. Tá? Só que aí eu fui lá e fiz o painel, porque o painel tinha DMD, porque eu sou teimoso. Tá? E aí, quando eu fui teimoso, eu olhei só as raras, aqui estão só as raras, com menor que 1%, menor que amiguinhos, aquela coisa toda lá. Tá? No outro lado tinha sobrado 54, aqui sobraram 16. E nas raras, só tem uma mutação no X, que é filamina A, e não tem nenhuma no DMD. Era de se esperar. Ele está dentro do menos de 1/3, desculpa, mais de 70%, que é deleção da duplicação, provavelmente. Ele não tem mutação de ponto. Tá? Então não adiantou nada eu fazer o painel. Para que eu sequenciei? E aí é que, na verdade, adiantou. Por que adiantou? Porque aquilo ali é o computador tentando achar a mutação. É o computador varrendo, alinhando, falando o que está diferente e anotando onde está o gene. Mas eu não necessariamente preciso usar o computador. Eu posso usar meu olho ou outras ferramentas do computador. Então, por exemplo, aqui eu tenho um paciente controle e aqui eu tenho o paciente do caso 3. Tá? E aí, quando eu olho esse exon aqui, cadê o exon no paciente? Esse exon, cadê o exon no paciente? Enquanto que esse exon está aqui normal. Tá? Então, se eu olho e sumiram os exons, mas eu tinha uma sonda para pegar, é porque provavelmente o paciente não tem o exon. Tá? Então é um jeito indireto, é um jeito sem tabela de saber que está faltando sinal, está faltando cobertura. Tá? Então cobertura a gente chama quantos fragmentos estão empilhados aqui, numa região do exon do gene. Quando é um menino é fácil, porque só tem um cromossomo X. Então, ou eu tenho, ou não tenho nada. Quando é uma mãe portadora é mais difícil, porque aí ela tem ou 60 vezes ou só 30. Só que diferenciar 60 de 30 de cobertura nem sempre é fácil. Entenderam? Então, nesse lado aqui ela teria 60, 60, aqui seria 60, 60, e aqui a outra mulher também teria 60, enquanto ela teria 30. Então não é que some, só fica mais baixo o pico. Tá? Só que eu consigo mandar o computador procurar onde os picos estão mais baixos. Onde eles estão metade do sinal que era esperado, no caso de cromossomos, né, N igual a 2, ou onde tem zero do sinal esperado no caso do X. Tá? Esses programas são exatamente os programas de predição do tempo, tá? Que são as cadeias ocultas de Markov,
que é você dá um estado e fala qual é a chance daquele estado estar N2 ou N1. Tá? No caso do predição do tempo é chover ou não chover. Tá? E aí os estados perto influenciam. Então, quando eu tenho uma deleção de 4, 5 exons em seguida, qual é a chance de eu ter sinal metade, 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 metade e isso não ser uma deleção? É pequena. Agora, se eu tenho um sinal que é 100%, 100%, 70%, 100%, 130%, 90%, 110%, aquele 70% não era nada. Tá? Às vezes a sonda não liga bem. Ok? Tem vários programas que a gente usa na bioinformática para tentar ver esses sinais e falar aqui tem uma deleção, aqui não tem. Só que isso é muito bom, porque isso significa que eu posso fazer o teste de sequenciamento para Duchenne e enxergar a deleção. E se não fosse Duchenne e fosse, sabe lá, HIR1 ou outra doença neuromuscular, eu ia enxergar também, porque está lá junto do meu painel. Tá? Isso então significa que o NGS enxerga número de cópias. Qual que é uma outra situação que eu gostaria de enxergar número de cópias? Que saber se tem uma cópia, mais cópias presentes ou menos cópias presentes pode ter um significado clínico. É uma pergunta difícil, porque vocês nunca viram isso, mas... Então, eu estou vendo que um teste novo me permite ver uma coisa que não era para eu ver. Era só para eu ler. Sanger não vê isso, Sanger só lê. Tá? Então, se eu consigo fazer um teste novo que me permite ver quantidade de número de cópias, eu posso ver quantidade de número de cópias do DNA, que vai me dizer se eu tenho 0 cópia de DMD, eu tenho Duchenne, ou eu posso ver quantidade de número de cópias, por exemplo, do RNA. Tá? Qual situação clínica eu gostaria muito de saber expressão gênica? Quantidade de número de cópias de RNA. Que tipo de doença você gostaria muito de saber qual é a expressão gênica? Câncer. Tá? Eu quero saber se ele está fazendo TP53 ou não está fazendo TP53. E aí, mais do que isso, mais do que ver uma ou outra coisa, vários grupos, tá? EndoPredict, MammaPrint, Oncotype, que já estão à venda nos laboratórios. Tá? Aqui na USP a gente não vende porque a gente é focado em não sei o quê, mas lá no outro que eu trabalho vende, por exemplo, um desses 3. Tá? E o Einstein vende, o Fleury vende, etc. vende. Testes em que você pega um padrão de expressão e fala, olha, todo mundo que morre em 3 meses tem esse padrão de expressão aqui. Tá? VGF extremamente aumentado, TP53 diminuído, nananana, e um monte de gene que você nem sabe o que é, mas que está lá naquele padrão de expressão. Todo mundo que sobrevive depois de 5 anos tem esse padrão de expressão aqui. Tá? Todo mundo que desenvolve resistência ao tratamento convencional tem esse padrão de expressão aqui. Todo mundo que a cirurgia ajuda muito, todo mundo que a quimioterapia, que a rádio local e qualquer coisa que seja. Tá? Então eles começaram a fazer um monte de padrão de expressão para um monte de tumores. O problema é que cada grupo de tumor tem o seu grupo de padrão de expressão. Então você tem que ter um para endométrio, um para mama, um para não sei o que, um para não sei o que lá. E nenhum deles é ótimo, porque cada novo câncer tem um padrão de expressão um pouquinho diferente dos anteriores, mas mais ou menos eles guardam uma certa relação entre si e mais ou menos eles guardam uma certa relação de prognóstico. Tá? E aí com isso você consegue chegar em prognósticos de tratamentos personalizados usando NGS, porque o NGS conta o número de cópias de RNA que está lá no tecido. Tá bom? Além, então, disso tudo, que é ler a sequência e fazer o número de cópias, a gente tem isso aqui também. O que é isso aqui, você que me perguntou antes? Você já respondeu, teoricamente, essa pergunta. É o mosaicismo. Todo mundo consegue entender que isso aqui é a pergunta dele anterior? Quando ele me perguntou por que 18-20 não era heterozigoto, tá? E agora eu estou mostrando para vocês 5,45. A chance disso ser um heterozigoto é muito pequena. Eu contei 50 coisas e só 5 vieram de um jeito. O mais provável é que 10% das células sejam heterozigotas. Ou 20% das células sejam heterozigotas, desculpa aqui. Ou seja, que eu tenho só 10% de mosaicismo, então 20% das células só tem uma cópia. Tá?
Então, isso é um mosaicismo. O que mosaicismo me ajuda a ver clinicamente? Um dos exemplos é o anterior. Câncer. Como que câncer... O que mosaicismo pode me ajudar em câncer? Pense em uma situação em que... Então, eu estou dizendo para vocês que NGS consegue detectar mosaicismo, que é uma coisa que Sanger não conseguia, certo? E isso me dá um poder. Poder detectar mosaicismo me ajuda em algumas situações, que eu não teria a possibilidade de fazer. Em que situação de câncer eu conseguir detectar mosaicismo seria muito interessante? Conseguem pensar? Não. Quando eu tenho muito pouca célula de câncer flutuando por ali afora. Tá? Então isso, por exemplo, chama biópsia líquida. Ao invés de eu ter que enfiar uma agulha no tumor, e com isso ter chance de arrastar o tumor para fora, de não pegar o que eu quero, etc., eu enfio uma agulha no sangue e puxo o sangue e conto tudo que apareceu lá. 95% vão ser células normais. Mas se 5% forem células que eu consigo falar isso é câncer, eu sequenciei o câncer. Certo? Desde que eu consiga enxergar 5% de mosaicismo. E uma outra situação, tá, é um outro tumor, com várias aspas antes que me matem, um tumor na barriga das pessoas. Qual que é um tumor na barriga das pessoas? Só acontece em mulheres. Só acontece em mulheres. Qual que é? A gestação. A gestação é um crescimento celular de células que não são suas, que tem antígenos que você ataca e que está super protegido para que você não ataque, para que esse tumor vire um serzinho bonitinho. Tá? Mas enquanto ele está lá dentro, ele é um ser estranho à mãe. E aí tem um monte de sistema de proteção de ser estranho para que ele não seja atacado. Tá? Como ele é um ser estranho à mãe, vai acontecer a mesma coisa. Vão sobrar células dele circulando, na verdade não, célula é muito, muito pouco, mas sobra DNA livre, DNA quebrado, fetal, circulando no sangue da mãe. Tá? Da mesma maneira que sobra DNA quebrado de câncer, né, de tumor maligno, circulando no sangue das pessoas. Se eu consigo ver mosaicismo, eu consigo pegar esse DNA e fazer análise desse DNA. Tá? Então, a gente pode olhar mosaicismo em sangue materno, gestante, e contar e saber o que é genótipo fetal. E aí eu quero saber se tem trissomia do 21, se tem deleção do 17q, tá? Ou às vezes até mesmo se tem alguma doença dominante, por exemplo, a condroplasia, tá? Síndrome de Noonan, no genótipo fetal. Ou eu posso fazer isso em um tumor, tá? Tanto no sentido de acompanhar se volta a ter uma recidiva, então eu tinha células cancerígenas, depois limpou, e aí volta com outras mutações. Como no sentido de resistências a drogas, resistências primárias, resistências secundárias, o padrão de mutação do tumor muda. E eu estou analisando o padrão de mutação do tumor em tempo real, tirando o sangue da pessoa e sequenciando o mosaicismo. Tá? Então, isso já está à venda. Por exemplo, chama Panorama, o de cromossomos, copy number, e Vistara, o de doenças monogênicas. Tem o Oncomine, que é o Focus de Comprehensive, são para mutações nucleares, o Cell-Free é o biópsia líquida, tá? E outros, um monte de outros. Tá bom? Então aqui a gente já tem testes clínicos que já foram desenvolvidos agora recentes, relativamente, isso não existia 3, 4 anos atrás, tá? Que eu consigo ver, além de sexagem fetal, tá? Então, a grande diferença, eu falo para as pessoas, a grande diferença entre NGS e PCR e Sanger é que antes eu conseguia ver uma coisa, conseguia ver um exon, eu conseguia ver se era menino ou era menina. Então, sexagem fetal eu faço por um PCR. Eu faço um PCR específico para Y e sei se é menino ou menina. Agora, o que eu conseguia ver uma coisa, hoje eu consigo ver quase todas as coisas. Então hoje eu consigo com um teste de NIPT ver, se eu quiser, se tem Down, se não tem Down, se tem Turner, não tem Turner, se tem achondroplasia, não tem achondroplasia, e se é menino ou se é menino. Tá? E a mesma coisa para câncer. Antigamente eu tinha que fazer uma reação, um PCR para saber se era HER2 positivo. Tá? Ou qualquer outro marcador. Agora não, agora eu faço um painel que eu vejo um monte de marcador ao mesmo tempo. Voltando ao caso 1, foi o primeiro slide da aula. Tá? Então,
tá a menininha que tem a doença na coluna. A gente deu várias pinceladas sobre várias coisas clínicas, etc. A gente vai voltar um pouco para a parte monogênica para vocês fazerem o exercício, tá bom? E fechar um pouquinho. O que é isso daqui? Não, uma bolinha com uma setinha. Que é? É a probanda. Então, esse aqui é o heredograma do ortopedista. Tá bom? O ortopedista mandou pra gente falando, tem uma menina afetada. Então, esse é o heredograma dele. Mas, o heredograma é esse. Tá? Então, o ortopedista não fez o que ele devia ter feito, que era levantar a história familiar. Porque aqui, você tem dúvida de qual é o padrão de herança? Alguém tem dúvida do padrão de herança? Se tiver dúvida, levanta a mão. Qual é o padrão de herança? Autossômico recessivo. Né? Tá? Eu posso dizer isso porque está ligado por homens aqui. Tá bom? Não tem como ser uma coisa ligada ao X aqui, porque aqui não teve passagem de X. Certo? Então, isso aqui é autossômica recessiva. O que já me reduz a lista de um monte de coisa. Tá? E aí, além então do caso 1, que tem uma prima, a gente tem também uma outra família. Então aqui está o caso 1. A gente tem uma outra família, que é o menino e a irmãzinha dele, tá? Que tem o mesmo quadro de coluna e de metáfises, etc. Menor, maior e maiorzinho, mas a gente acha que tem a mesma doença. Tá? E aí então o que você faz? Se eu tenho 4 pacientes que eu acho que tem a mesma doença, mas eu não sei qual é essa doença. Eu olhei lá no MIM e não cheguei no nome. Eu só cheguei em displasia espondil metafisária. Então eu não tenho como fazer um painel, certo? Eu não tenho como mirar e falar, eu quero o gene FGFR3. O que eu faço? Sequencio o que soma todo de todo mundo. E vejo o que eles têm em comum. Certo? O que eu vou procurar em comum? Eu vou procurar coisas raras ou comuns? Raras, porque é uma doença raríssima. Que estão em homozigose ou heterozigose? Homozigose, porque aqui eu tenho consanguinidade. Tá? E que estão presentes nos 2 afetados de cada uma das famílias. Porque pode ser que uma família seja uma coisa, outra família seja outra mutação. Tá? Mas que esteja presente nas 2 primas ou nos 2 irmãos. Quando eu faço, então, raras, tá? Então, no caso aqui eu terei a ordem, mas não importa a ordem, né? Quando eu faço em homozigose, menor que 1% nos velhinhos, menor que 5% nos BET que foi feito junto com eles, tá? E que está presente nos ambos indivíduos, tanto nas 2 primas, sobram aqui 17 coisas. 18, desculpa. Quando eu faço a mesma coisa para a família 2, que está nos 2, homozigose, rara, sobram aqui 17. Só que se vocês olharem a lista, só tem um gene em comum. Tá? E, felizmente, numa das famílias era uma mutação de frame shift, que é um very strong, que me facilita a vida de falar que isso tem perda de função de ambos os alelos. Tá? Só que PCYT1A nunca tinha sido associado com doença. Tá? Então eu não tinha como procurar PCYT1A. Então agora eu tenho quase certeza, porque eu tenho a segregação, de que PCY1A é o que causa displasia espondilometafisária com distrofia de cones e bastonetes, porque eles tinham uma alteração visual também, tá bom? Na parte dos 4. Tá? Na verdade, uma delas não tinha muito visual ainda, mas a gente acha que vai desenvolver, mas aí, de uma maneira geral, os 4 têm a mesma doença sim. Tá? Portanto, então, qual que é a primeira coisa que você faz? Não, publica antes que alguém publique na sua frente. Certo? Tá bom? E na verdade publicaram junto com a gente. Então a Julie Hoover-Fong publicou junto com a gente em 2014 que mutações nesse gene causam essa doença. Tá? Agora, se alguém vir essa doença, não precisa mais fazer exoma. Pode fazer um painel que tenha o gene PCY1A. Porque agora, se você entrar no OMIM, tá? Que é o OMIM, vai dizer que essa doença está associada a PCY1A desde 2014. Tá? Então, se eu não tivesse como sequenciar
tudo de uma vez, não tinha como eu resolver o caso 1. Não tem como eu ficar começando a fazer Sanger de cada um dos exons dos 20 mil genes e ficar procurando o que eles têm em comum. O dinheiro não dá conta. Supondo que você fez todas essas etapas, aí você chegou em 18 e 17. Tá. Aí não tem nada em comum. Pode ser que sejam... Você supõe que são doenças Pode ser que sejam doenças diferentes, pode ser que seja a mesma doença com heterogeneidade de loco, ou seja, 2 genes causam o mesmo fenótipo. Tá, entendi. Tá? Ou pode ser que você perdeu a mutação causal numa das suas famílias. Que ela estava no intron. Que era uma adolescente. Você vai ter que fazer um genoma. Ou tentar fazer o genoma, ou fazer array para ver se não é uma deleção. Sim. Tá. Foi o caso de uma outra família, que não é o caso do exemplo, porque senão Não, fica. Tranquilo. Mas sim, já várias vezes. O genoma de todo mundo Sim. E viu o que tinha em comum. Sim, mais ou menos sim. Tá. Nossa, uau. Tá? Isso. Tá. Mas aí você vai. Ok, se não apareceu na lista, o que eu estou perdendo? Estou perdendo intron, estou perdendo copy number, estou perdendo expansão, estou perdendo coisas, tá? Que é a próxima, mais ou menos a próxima resposta. Que é, ok, o que eu estou perdendo? Tá? Então eu consigo ver mutação de ponto, eu consigo ver copy number, eu consigo ver mosaicismo. Tá? Copy number, mais ou menos, não é o ideal, não é o padrão ouro, mas eu consigo ver. Só que eu não consigo ver, tá? Alterações equilibradas. Então as translocações e inversões eu não consigo ver. Eu não consigo ver se veio 2 cromossomos de um mesmo papai, e nos casos de cromossomos que são imprintados isso dá problema. Tá? Eu não consigo ver se está com metilação ou não está com metilação, está desligando um centro de imprint ou coisa do tipo. Tá? Em algumas situações hipometilação dá problema. Tá? Eu não consigo ver expansão, porque a expansão é muito repetitiva e na hora que o alinhador tenta alinhar, é como se fosse aquele pedaço do quebra-cabeça que é aquela floresta verde que você não sabe de onde está vindo a pecinha. Tá? Quem já montou quebra-cabeça sabe que sempre tem um mar ou uma floresta ou uma área que é só uma cor e que você não consegue montar o quebra-cabeça, só que infelizmente no DNA não tem a bordinha para encaixar. Né? Você tem que falar se é igual ou não é igual. Então se não tem a bordinha você não sabe se é igual. Quando tem uma expansão muito grande você não consegue falar de onde veio, você não consegue alinhar. Então você não consegue saber qual é o tamanho da expansão. E você não consegue, a menos que elas estejam muito pertinhas e aí você vê os pares, você não consegue falar se elas estão no mesmo cromossomo ou em outro cromossomo. Tá? Porque eu li aqui, eu li ali e eu não sei qual era o cromossomo que estava. Tá? E aí, obviamente, como existem todas essas limitações, começaram a surgir novas tecnologias que tentam eliminar essas limitações. Então tem uma nova tecnologia que já está disponível, mas é muito cara, por isso que a gente não usa, que chama SmartSeq, que é Single Molecule Real-Time Sequencing, que ao invés de eu fazer aquele cluster de um monte de bolinhas, tá, um monte de fitas, passa uma única fita de DNA, e essa única fita de DNA gera sinal no eletrodo lá, que consegue ler o que está passando. Tá? Então, ele consegue ler base a base, está passando A, T, C ou G, ele faz um fragmento longo e ele consegue ver se aquele A, T, C ou G que está passando está metilado ou não. Na hora que ele faz um fragmento longo, tá? E aí eu tenho essa mutação, essa mutação, essa mutação. Se eu tenho esse fragmento aqui, que tem essa mutação e essa mutação, e eu tenho esse fragmento aqui que tem essa mutação e essa mutação, quem chuta que esse fragmento vai ter essa mutação? Aqui eu não sequenciei, aqui eu estou chutando. Aqui é chute, que a gente chama de inferência. Esse pedaço vai ter essa mutação? Não. E esse pedaço vai ter essa mutação? Vai. Por quê? Porque eu estou conseguindo ver que, na verdade, isto aqui é um cromossomo que está em fase e que se essas daqui estão aqui, então é porque aqui tem essa daqui também. Tá? E aí eu tenho um outro fragmento que está aqui, não vou desenhar aqui, que vai até lá. Tá? E aí esse outro fragmento tem essa e tem 3 outras lá.
E aí eu vou juntando, vou faseando, eu vou falando, essa está grudada com essa está grudada com essa, e aí vai. Então fragmentos longos me dão a fase, me dão saber se está em cis ou está em trans. Então eu sei que D está em trans com quadrado. Tá? Então essa nova tecnologia Outra coisa, por exemplo, é o seguinte, se isso tudo aqui foi lido como cromossomo 3, e isso aqui foi lido como cromossomo 7, o que aconteceu? Tem uma translocação. Tá? Mas eu tenho um fragmento grande o suficiente para conseguir falar tudo isso foi lido como 3, tudo isso foi lido como 7. Se é uma molécula única, que tem pedaço que foi lido que veio do cromossomo 3 e pedaço que veio do cromossomo 7, é porque isso está translocado. No paciente, cromossomos 3 e 7 estão grudados um no outro. Certo? Tá? Então, essa história de eu fazer uma molécula única e longa me deixa ver tudo que eu não conseguia ver antigamente. Tá? Que um cromossomo é idêntico ao outro, então no caso quando vem os dois do papai, que está metilado, não está metilado, e quem está ligado com quem. Quer seja inversões, translocações ou fase. Ok? Então, as conclusões são o que a gente já falou. Que se a gente está dissipando a melhor maneira da natureza de compactar a informação, a gente precisa usar a coisa maior que nosso cérebro só. Tá? E a gente basicamente tem duas etapas. Uma etapa é fazer a máquina chegar na nossa tabela de mutações. Tá? E aí mutação pode ser de ponta, eu posso fazer uma tabela do que eu acho que está duplicado, posso separar só os que eu acho que estão em mosaico, posso fazer um jeito de falar se é feto ou se é mãe. Tá? E a segunda parte é analisar. É falar, tá bom, isso que o computador separou para mim, eu acho que isso está causando problema, isso não está causando problema, isso está dando aqui, isso está dando acolá. Tá bom? E com isso, nessa nova tecnologia, por um preço relativamente barato, tá? No Brasil é caro porque a gente é pobre, mas lá fora é relativamente barato. As pessoas estão começando a fazer sequenciamento para tudo a toda hora. A gente consegue ver não só o que o Sanger via, que é a variante de ponto, como hoje a gente também consegue ver copy number e mosaicismo. E isso me permite uma gama de teste não invasivo para natal, expressão de tumor para prognóstico, teste de tumor para biópsia líquida para saber se voltou a metástase ou não voltou a metástase, sequenciamento do genoma inteiro para saber se tem risco de diabetes ou não tem risco de diabetes. Tá? Sequenciamento do que está correndo no sangue para saber se está com infecção de bactéria ou não está com infecção de bactéria. E um monte de outras coisas mais. Tá? Tudo isso porque a gente conseguiu baratear o preço do sequenciamento, basicamente. Tá bom? Preço também tempo, né? Não adianta só o custo em dinheiro, mas o tempo também é uma coisa que custa. Então eu consigo rapidamente ter um monte de sequência. Ok? Vocês querem intervalo de 15 minutos ou vocês querem tentar sair 15 minutos mais cedo? Continua direto? Ok. Então, agora sentem-se, por favor. Sentem com alguém que tem computador. Pode ser duas duplas. Vai ficar aqui na lousa, não tem problema. Senta com alguém que tem computador. Oi? Todo mundo tem computador? Eu achei que a classe era maior, então como não é maior, podem fazer... Mas façam no mínimo em duplas, por favor. Porque as pessoas só aprendem quando elas discutem com a amiguinha. Vocês nunca ouviram isso ou não? Ninguém aprende com o professor, você só aprende com o par. De verdade, você só aprende com os pares. Estilo Vygotsky, né? Oi? Estilo Vygotsky, sair da zona de conforto? e... Ah, não, tem isso também. Não, mas não é só isso. Não, realmente é o... Tem muita gente que diz que a escola só ensina porque tem um monte de criança junto. O que é mais ou menos verdade. Se você for ver as pessoas que são educadas por um mestre único, não dá muito bem. Bom, senta ali. Não. Vocês podem ceder uma dessas? Tem a laranjinha ali, ó. Tem... Não consegue enfiar na laranjinha? Ficar mais na frente.
Ok, então eu vou ler o quadro clínico, mas a gente vai voltar para o quadro clínico daqui a pouco, para vocês entenderem eu vou te explicar o que tem que fazer. Então, o quadro clínico é um menino, primeiro filho de casal jovem não consanguíneo, de 9 anos de idade, que tem baixa estatura, ptose palpebral, fenda ocular inclinada para baixo, bom acompanhamento escolar e foi operado com 3 anos de vida de uma cardiopatia congênita, que é a estenose da válvula pulmonar. Ele tem ainda pectus carinato e criptorquidia. O pai também apresenta baixa estatura e sopro cardíaco. Tá bom? E aí o que eu quero? Eu quero que vocês peçam testes genéticos e descubram o que ele tem. Tá? Isso pode acontecer de novo na família ou não. Se tem outro irmão, se o irmãozinho, se os pais querem ter mais um filho, se o irmãozinho está em risco ou não está em risco. Tá? Se vocês pedirem cariótipo, que é para ver cromossomo, custa R$500. Se vocês pedirem cariótipo com FISH, que é para ver cromossomo de uma deleção pequenininha ou duplicação pequenininha, custa R$1.000. Se vocês pedirem o array, que é para ver deleção ou duplicação de qualquer lugar, custa 3.000. Se vocês pedirem sequenciamento Sanger, custa 300 por exon. Se vocês pedirem exoma, custa 7.500 o teste inteiro. Tá? E esses preços são preços mais ou menos verdadeiros de quanto custam as coisas. Então, a primeira pergunta, que é o que vocês têm que juntar aí e saber é: qual é a provável doença dessa pessoa? Tá? Qual é a doença? Quais são os prováveis genes ou quais são os prováveis cromossomos? E o que eu tenho que pedir, então, para descobrir a doença dessa pessoa. Ok? Então, comecem a tentar fazer aí. Eu vou fazer xixi em 5 minutos, eu volto. Se vocês não tiverem saído em lugar nenhum, a gente vai discutindo. Tá? Mas tentem fazer vocês. O que vocês fariam para descobrir qual é a doença dessa pessoa. Professor, você falou que vai disponibilizar? Vou. Eu só preciso jogar fora. Se bem que as fotos estão no artigo, então acho que eu posso disponibilizar. As fotos... É que a foto está sem venda nos olhos, né? Dos pacientes. Tá. Mas a gente também não vai Tá? publicar em Não, eu sei, mas como está no artigo e o artigo é mais ou menos público, eu acho que tudo bem, porque já está no artigo sem venda porque tem permissão. Mas, tipo, não deixem vazar a foto de uma pessoa sem venda nos olhos. Tá bom? Esse aqui é um pendrive? Não, depois eu tenho pendrive, depois eu passo. Então, agora, quando vocês pedirem o exame vai chegar no computador de vocês. Via pendrive. Tá? Então, se vocês pedirem, eu quero array, então tá bom. Então, você gastou R$3.000, eu vou te dar o resultado do array. Tá? Eu quero Sanger do exon tal, do gene tal. Tá, então eu vou pegar no pendrive, se tiver no pendrive, ou te falar o resultado. Tá? Eu quero exoma, vou te passar o resultado do exoma no pendrive. Eu quero cariótipo, vou te passar o resultado do cariótipo no pendrive. Tá? E depois eu passo para vocês a aula do pendrive, que ela já está aqui.